Biodiversidades indígenas, possibilidades, desafios e impasses, a partir da Lei 11.645 de 2008. Edson Silva. Nas últimas décadas, diferentes grupos sociais, assim como os povos indígenas, conquistaram e ocuparam espaços sociopolíticos no Brasil, o que vem exigindo discussões, formulações e implementação de políticas públicas que respondam às demandas de direito social específico. A Lei 11.645 de 2008 determinou a inclusão da história e culturas indígenas nos currículos da educação básica pública e privada, possibilitando o respeito e o reconhecimento das sociodiversidades expressada pelos povos indígenas em nosso país. Passados 7 anos da promulgação da lei, observam-se possibilidades, desafios e impasses no ensino da temática indígena, o que vem contribuindo para a continuidade de desinformações, equívocos e preconceitos generalizados em relação aos indígenas. Palavra-chave: povos indígenas, ensino Lei 11.645 de 2008. A Lei 11.645 de 2008, uma conquista dos movimentos sociais. A Lei 11.645 promulga em março de 2008, que determinou a inclusão nos currículos escolares da educação básica pública e privada. O ensino da história e culturas afro-brasileiras e indígena faz parte de um conjunto de mudanças provocada pelas mobilizações da chamada sociedade civil. Os movimentos sociais são conquistas pelos reconhecimentos legais de direitos específicos e diferenciados em anos recentes, quando observamos a organização sociopolítica no Brasil. Nas últimas décadas, portanto, em diversos cenários políticos, os movimentos sociais com diferentes atores conquistaram e ocuparam seus espaços, reivindicando o reconhecimento e o respeito à sociodiversidade. Todavia, se faz necessário ter presente que o reconhecimento dessa nova configuração da sociedade no Brasil não ocorre sem muitas tensões e conflitos, a exemplo dos acolarados debates sobre as cotas para negros nas universidades. Porém, durante muito tempo no Brasil, vigorou e sem restrições a chamada Lei do Boi. Tratava-se da Lei 5.465, de 3/7 de 1968, que assim ficou conhecida por beneficiar filhos de fazendeiros e criadores de gados que ingressavam sem vestibular nas universidades públicas, inicialmente nos cursos de agronomia e veterinária. Na verdade, a lei passou a valer para todos os cursos e só foi revogada em dezembro de 1985. Ou seja, durante muitos anos em nosso país existiu e sem contestação cotas para ricos nas universidades públicas, pois a citada lei não beneficiava filhos de trabalhadores pobres no campo. Silva, 2012. Entretanto, na atual conjuntura sociopolítica em que o país se reconhece pluriétnico e são questionadas as desigualdades sociais herdadas do regime escravocrata, como forma de repará-las, vêm sendo favorecidas oportunidades de ingresso das pessoas negras e indígenas nos cursos de ensino superior. Tal medida é motivo de acirrados debates e campanhas contrárias com a defesa da meritocracia acadêmica. Contudo, quem defende essa perspectiva não questiona as condições favoráveis em que foram construídos tais méritos, em detrimento da falta de oportunidade historicamente vivenciadas por determinados grupos sociais, especificamente negros e indígenas, ainda que outros não sejam lembrados, a exemplo dos povos ciganos que vivem em nosso país. Foi nesse contexto de acaloradas discussões polêmicas que a implementação da Lei 11.645 de 2008 veio somar-se aos debates sobre o reconhecimento e respeito às sociodiversidades no Brasil contemporâneo. Silva, 2012. É exigido, portanto,
um repensar sobre a história do país, discussões sobre a chamada formação da sociedade brasileira e da identidade nacional, a respeito da existência de uma suposta cultura brasileira nordestina, amazônica, catarinense, etc. A problematização das ideias e concepções a respeito da mestiçagem do lugar dos índios, negros e outras minorias que formam a maioria da chamada população brasileira. Após 7 anos da promulgação da Lei 11.645 de 2008, observamos, além de possibilidades, alguns desafios e impasses para sua execução, propondo uma avaliação crítica das ações para a efetivação da lei nas perspectivas das reflexões a seguir. A nossa avaliação ocorre a partir de nossas experiências de pesquisas e ensino sobre a temática indígena e, enquanto docente, com atuação na educação básica, no âmbito da formação de professores, bem como no ensino, nos níveis de graduação e pós-graduação, em História, em cursos no Norte, no Nordeste brasileiro. Definições importantes e necessárias. São muito importantes e necessárias definições sobre o que seja a educação indígena. Indígena, educação escolar indígena, é o ensino da temática indígena, pois, infelizmente, com frequência presenciamos que existem muitas confusões, não somente nas falas de pessoas que estão à frente de órgãos públicos na área da educação, como também são encontradas em documentos administrativos estatais atribuições equivocadas no que se refere ao significado dos referidos termos. Tais equívocos e confusões resultam, sobretudo, do desconhecimento, desinformações, preconceitos, equívocos e generalizações que comumente ocorrem sobre a temática indígena. A educação indígena, na educação infantil, são os processos educativos não formais que se constituem a partir das relações socioculturais históricas vivenciadas de geração em geração entre grupos e indivíduos indígenas. Brande 2012, Bergama 2010. Nesse caso, quando nos referimos à educação indígena, é muito importante ter presente que quem vivencia e pratica a educação indígena são os índios, e somente os índios cotidianamente em suas aldeias e locais de moradias. Portanto, a educação indígena é bem mais ampla do que ocorre na escola. A educação indígena, pensada enquanto expressão socioculturais dos povos indígenas, tem sido objeto de estudo acadêmicos e, mais precisamente, em pesquisas no âmbito antropológico, assim como da educação. A educação escolar indígena é compreendida a partir dos documentos oficiais, como a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996, as DCIs, Diretrizes Curriculares para a Educação Escolar Indígena, de 1999, dentre outros, e de estudos relacionados a esse assunto, Nascimento 2005. Trata-se de uma modalidade de ensino específica, diferenciada, bilingue ou multilingue, em alguns casos como também intercultural, constituindo-se como espaço de organização dos processos educativos formais implementados na escola indígena. Em outras palavras, a educação escolar indígena são os processos de escolarização vivenciados pelos povos indígenas. As escolas indígenas nas aldeias são na maioria do 1º ao 5º ano. É uma ou outra de ensino médio, embora existam escolas indígenas em áreas urbanas, a exemplo de aldeias em bairros de Dourados e Grateaus, geralmente após a conclusão do 5º ano, antiga 4ª série do ensino fundamental 1, os indígenas vão continuar os estudos nas escolas não indígenas, fora do território indígena, localizada nas áreas urbanas das cidades. Existem vários estudos e reflexões sobre como são vivenciadas nas escolas indígenas, como os indígenas se apropriaram dessa instituição escolar colonial e colonizadora, e da educação formal, que é uma ideia ocidental a partir dos seus pontos de vista. Nessa perspectiva, a educação indígena tem sido ser objeto de estudos acadêmicos pedagógicos e também os antropológicos, podendo
a educação escolar indígena ser incluída como uma cadeira específica nos cursos de formação de professores, particularmente nos cursos de pedagogia, como estudo de uma modalidade de ensino, embora desconheçamos algumas experiências desse tipo. Por fim, o ensino da temática indígena são reflexões sobre os povos indígenas, atendendo às exigências da Lei 11.645 de 2008, tratando do assunto nas escolas não indígenas, nas áreas urbanas ou rurais, ou seja, tratar a respeito da temática indígena no ensino significa conhecer sobre os povos indígenas, sua história, as diversidades socioculturais, as formas de ser e de viverem diferentes entre si e da sociedade não indígena. Em razão da citada lei, indiretamente tornou-se obrigatório conteúdo a temática indígena na formação de professores, motivo pelo qual a necessidade de constar no currículo das universidades e instituições de formação de professores e professoras, dessa forma suscitando a formulação de políticas de formação continuada para professores e professoras em exercício docente nas redes de ensino público estadual, municipal e privado, como também para as demais profissionais que atuam na educação. O que vem ocorrendo nos cursos de licenciaturas, principalmente pedagogia, e nas formações de professores e professoras, é que erroneamente vem sendo incluída uma cadeira nomeada por educação indígena, quando, na verdade, ao se buscar atender às exigências da Lei 11.645 de 2008 para a formação do professorado, o correto seria uma cadeira sobre o ensino da temática indígena. O racismo institucional. Outro aspecto que consiste tanto como um impasse quanto um desafio significativo para a implementação da Lei 11.645 de 2008 é o racismo institucional. Essa expressão do racismo foi assim definida. O racismo institucional ou sistemático opera de forma a induzir, manter e condicionar a organização e a ação do Estado, suas instituições e políticas públicas, atuando também nas instituições privadas, produzindo e reproduzindo a hierarquia racional. Wernicke, 2013, página 17. Ocorrendo na maioria das vezes de forma sutis nos corredores ou gabinetes das secretarias estaduais ou municipais da educação, nos setores administrativos das escolas e também nas salas de aula, por várias maneiras, desde o desconhecimento da referida lei ao descrédito com a iniciativas que venham atender às suas exigências e ainda com a falta de apoio ou mesmo no impedimento, melhor dizendo, o engavetamento de processos de ações que favoreçam as discussões sobre a temática indígena. O racismo institucional vem sendo manifestado em ações de agentes que atuam na educação em diferentes níveis e muitas das vezes estar intimamente ligado às convicções ideológicas, às concepções excludentes racistas e ocorrendo quase sempre como um descompromisso intencional, mas de forma sutil, silencioso e, portanto, tornando-se difícil de ser identificado e ser combatido. Esse tipo de racismo é comumente expresso na região mais antiga da colonização ou onde existem conflitos latentes em razão das invasões de terras indígenas. A exemplo do Nordeste, onde existem os chamados índios misturados, e é facilmente constatável que no âmbito da educação a identidade indígena, quando não é veementemente negada ou sempre questionada, torna-se motivo de chacotas, tendo sempre como horizonte comparativo o fenotipo de indígenas habitantes na região amazônica, portadores de uma suposta cultura pura e imutável e por isso visto como índios verdadeiros, em oposição aos índios aculturados. Controvérsia nas interpretações da legislação. Vem ocorrendo também controvérsias e equívocos nas interpretações da legislação recente, que determinou o ensino da temática étnico-racial na educação básica,
por contabilizarem mais da metade da população brasileira e concentrando um considerável contingente nas áreas urbanizadas dos municípios. Portanto, com maior visibilidade, os negros ocupam os espaços sociopolíticos por meio dos movimentos organizados reivindicatórios de direitos sociais. Nesse sentido, a Lei 10.639 de 2003, que tornou obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira, foi uma conquista bastante exaltada pelo movimento negro, que constantemente enfatiza o seu significado para a afirmação identitária e a superação da discriminação racial. 5 anos depois, em 2008, o governo federal promulgou a Lei 11.645, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena. A partir da leitura desse texto da lei, surge uma controvérsia, um impasse nas interpretações. Essa lei incorporou a Lei 10.639 de 2003, ou é outra lei. Ou seja, são duas leis diferentes. Se forem duas leis, porque o texto da Lei 11.645 de 2008 afirma história e cultura afro-brasileira e indígena. Lembrando que as leis ou a lei no preâmbulo de seus textos está escrito que se alterou a Lei número 9394, de 20 de dezembro de 96. A LDB, conhecida como LDB, que em seus artigos 26A e 79B previa a inclusão da temática étnico-racial no ensino. Em outras palavras, as leis 10.639 de 2003 e 11.645 de 2008 representam para os movimentos sociais, para as organizações negras e indígenas, bandeiras de mobilizações históricas. Todavia, juridicamente, a LDB é a legislação que rege a educação brasileira. Gomes, 2008. Observamos também que foi publicada pelo MEC em 2006 as orientações e ações para a educação das relações étnico-raciais, como subsídio para a implementação da Lei 10.639, sendo atribuída essa conquista às mobilizações do movimento negro. Tão normatização ainda não ocorreu em relação à Lei 11.645. E assim, o ensino da temática afro-brasileira ganhou maior visibilidade, resultando em maiores interesses de pesquisas nas universidades e instituições de ensino superior, e com consideráveis aportes de recursos para publicações, para formação do professorado e projetos que discutam ou executem ações para a superação da discriminação étnico-racial, onde de forma majoritária o étnico-racial objetivamente tem contemplado apenas a temática negra. Nas universidades e centros de ensino, multiplicaram-se os cursos, as cadeiras, os seminários, os congressos, etc. Sobre a temática afro, foram formados os NEABs, Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro, e muito raramente um NEAB, ou seja, onde a letra I de índio significasse a inclusão também dos estudos sobre a temática indígena. E assim, por essa e outras razões, a Lei 11.645 é quase despercebida ou até mesmo ignorada nas discussões sobre a educação básica e nos estabelecimentos de ensino, permanecendo, no geral, as visões equivocadas sobre os indígenas, tornando-se recorrente algumas práticas pedagógicas que nos remetem à imagem de índio genérico, desconsiderando a sociodiversidade dos povos indígenas existente no Brasil. De qual índio estamos falando? Um dos maiores desafios, de uma forma em geral, para tratar da temática indígena no ensino é a superação de imagens exóticas, folclorizadas, para visões críticas sobre os povos indígenas.
Silva, 2013. A escola é uma das instituições responsáveis pela vinculação de muitas ideias, imagens e informações equivocadas a respeito dos índios no Brasil. Ainda é comum na maioria das escolas, principalmente no universo da educação infantil, que no dia 19 de abril, quando se comemora o Dia do Índio, em todos os anos, vir se repetindo as mesmas práticas. Enfeitam as crianças, pintam seus rostos, confeccionam penas de cartolina e as colocam nas suas cabeças. As crianças nas escolas são vestidas como saiotes de papel, geralmente verdes, e não faltam os gritos e os cenários com ocas e florestas. Dizem que estão imitando os índios numa tentativa de homenageá-los. Entretanto, tais supostas homenagens se referem a qual índio? As supostas imitações correspondem às situações dos povos indígenas no Brasil? Como essas imagens ficarão gravadas na memória dos e das estudantes desde tão cedo? Quais serão suas atitudes quando se depararem com os índios reais? Quais as consequências da reprodução dessas desinformações sobre as diversidades étnicas existentes no país? Silva, 2010. O que muitas das vezes aprendemos sobre os índios na escola está associado basicamente às imagens do que é também, a maioria dos casos, são veiculados pela mídia. Um índio genérico, ou seja, sem estar vinculado a um povo indígena ou ainda com um biotipo de indivíduos habitantes na região amazônica e no Xingu, com cabelos lisos, muitas pinturas corporais e adereços de penas nos moradores das florestas, portadores de culturas exóticas, etc. Ou também os diversos grupos étnicos são chamados de tribos e assim pensados como primitivos, atrasados ou ainda imortalizados pela literatura romântica do século XIX, como nos livros de José de Alencar, onde são apresentados índios belos, ingênuos ou valentes guerreiros e ameaçadores canibais, ou seja, bárbaros, bons selvagens ou heróis. As imagens e discursos que afirmam os indígenas da Amazônia como puros, autênticos e verdadeiros, em oposição a habitats em outras regiões do país, principalmente nas mais regiões antigas da colonização portuguesa, a exemplo do Nordeste, se baseiam em uma ideia equivocada de culturas melhores, superiores ou inferiores. Quando as pesquisas antropológicas afirmam que as culturas são dinâmicas e apenas diferentes, e mais do que isso, são resultado das relações históricas entre os diferentes grupos humanos. Aires, 2013, ou seja, para melhor se compreender os atuais povos indígenas nas suas sociodiversidade, se faz necessário perceber as diversas experiências vivenciadas por esses povos nos diversos processos de colonização, se resultaram na história das relações socioculturais ao longo de mais de 500 anos no Brasil. Oliveira, 2011. Buscando compreender as expressões socioculturais indígenas como produto das relações históricas em cada região do país. Se, por um lado, em razão da ignorância e do desconhecimento, tais discursos e imagens equivocadas sobre uma suposta pureza dos grupos indígenas existem até mesmo na Amazônia, por outro, mesmo naquela região, são utilizados preconceitos e discursos perversos para negar a identidade indígena, a exemplo dos discursos usados pelos grandes latifundiários, madeireiras, empresas de mineração privadas e até públicas, grandes projetos governamentais para a construção de barragens e hidrelétricas e demais interessados nas terras dos povos indígenas. Portanto, negar as identidades dos povos indígenas é a condição para omitir seus direitos, principalmente aos seus territórios. O último censo do IBGE de 2010 apontou que no Brasil existem 305 povos indígenas.
falando 274 línguas e contabilizado cerca de 900 mil indivíduos, significando que trata-se sobre os grupos que se convencionou chamar-se genericamente de índios. É uma situação parecida a olhar um caleidoscópio. São povos em suas múltiplas expressões socioculturais, diversos entre si e diversos de nossa sociedade. Pensar os povos indígenas é, portanto, pensar sempre em experiências socio-históricas plurais e diferenciadas. Os poucos conhecimentos generalizados sobre os povos indígenas está associado basicamente à imagem do índio, que é tradicionalmente vinculada pela mídia. Um índio genérico vivendo nas chamadas tribos, visão a partir da perspectiva etnocêntrica e evolucionista de uma suposta hierarquia de raça, onde os índios ocupariam, obviamente, o último degrau da chamada civilização. Portanto, além de ser necessário desconstruir a ideia de uma suposta identidade genérica, nacional ou regional, é necessário também questionar as afirmações que expressam uma cultura hegemônica que nega, ignora e mascara as diferentes socioculturais, questionando ainda uma suposta identidade e cultura nacional que constitui o discurso impositivo de um único povo brasileiro, uma unidade anunciada, muitas vezes em torno da ideia de raça. Um tipo biológico, a exemplo das imagens sobre o mulato, o mestiço, o nordestino, o sertanejo, o pernambucano, dentre outras. São ideias e narrativas que fundamentam uma identidade e cultura nacional, escondem as diferenças, sejam de classes sociais, gênero, étnico, racial e etc., ao buscar uniformizá-las, negando também os processos históricos marcados pela violência de grupos politicamente hegemônicos, negando ainda as violências sobre grupos, a exemplo dos povos indígenas e os oriundos da África que foram submetidos a viverem em ambientes coloniais, observemos ainda que a identidade nacionais, além de serem fortemente marcadas pelo etnocentrismo, são também pelo sexismo. Se diz mulato, mestiço, catarinense, o paraense, o gaúcho, etc., acentuando-se o gênero masculino, é necessário, portanto, problematizar ainda as ideias e afirmações de identidades generalizantes como a mestiçagem no Brasil, sendo um discurso para negar, desprezar e suprir as sociodiversidades existentes no país. Afirmar os direitos, as diferenças pois questionar os discursos de mestiçagem como identidade nacional, usando para esconder a história de índios e negros na história do Brasil. Portanto, o reconhecimento da sociodiversidade indígena se constitui em um grande desafio para o ensino da temática indígena. A formação para o ensino. A formação para o professorado e os agentes que atuam na educação no âmbito das relações étnico-raciais sobre a temática indígena talvez seja o maior desafio a ser enfrentado. A formação específica tem que ser pensada em duas frentes, nos cursos de licenciatura e de formação para o magistério e para aqueles e aquelas professores e professoras em exercício docente e demais profissionais que atuam na educação. Na ausência ainda de uma normatização que detalhe as ações para a implementação da Lei 11.645, se tem notícia de pouquíssimas iniciativas em centro de formação de professores e professoras, que incluíram cadeiras específicas sobre a temática indígena. Essa inclusão se faz necessária não somente apenas nos cursos de pedagogia, mas também em todos os cursos de licenciatura em todas as diversas áreas de conhecimento, a exemplo da matemática, química, física, botânica e etc. Existem uma demanda implícita suscitada pela lei, todavia esbarra-se em pelo menos duas situações limites.
A inexistência de definição explícita legal e razão da citada ausência de normatizações complementares e, sobretudo, a carência de profissionais especializados para atender a demanda instaurada, seja nos espaços educacionais públicos ou privados. Pereira Monteiro, 2013. As universidades, enquanto centro de formação de formadores, não priorizam a formação de profissionais sobre a temática indígena. Isso porque o assunto foi sempre considerado residual e, por conseguinte, de menor relevância, ignorado até na maioria dos cursos de ciências humanas e sociais. Observa-se, por exemplo, na área da história, que quando ocorrem concursos públicos no ensino superior para a cadeira História Indígena, em geral, os editais flexibilizam as exigências para candidatos e candidatas que possuam formação em antropologia. Isso em razão da carência de especialistas sobre a temática indígena na área da história. Situações semelhantes também ocorrem se os cursos forem nas áreas de educação e destinado ao ensino nos cursos de licenciaturas. Há outras situações de respeito à formação daquela e daquele professor e professora que se encontra em exercício docente na educação básica. As conhecidas formações de professores cuja responsabilidade são das secretarias municipais e estaduais de educação. Nos últimos tempos, em várias cidades, o Ministério Público tem exigido desses órgãos ações para implementação da Lei 11.645. Ocorre que as citadas secretarias, ao procurar atender às exigências em geral, têm improvisado formações realizadas em curtíssimos espaços de tempo. Às vezes, uma manhã ou uma tarde de forma maciça, reunindo o professorado e os profissionais da educação de todos os níveis e modalidades de ensino em grandes auditórios e ainda recorre aos supostos formadores especialistas nem sempre reconhecidos como tais nos estudos pesquisas sobre a temática que afirmaram abordar. Nesses casos, ao Ministério Público falta acompanhar e fiscalizar bem de perto todos os processos para o cumprimento do que se determinou a lei. É muito recomendável, sempre que possível, a participação efetiva de indígena nesse curso de formação, pois suas experiências de vida, narrativas e expressões socioculturais contribuem para desmistificações e o conhecimento sobre povos indígenas, bem como são recomendáveis visitas pedagógicas de professores profissionais de educação e estudantes a aldeias e também de indígenas às escolas. Esses intercâmbios, quando previamente devidamente preparados, são oportunidades ímpares de aprendizados sobre os povos indígenas e se realizado nas aldeias localizadas próximas às escolas. Macedo, 2009. Além de favorecer a superação de preconceitos tão comuns nessa região, contribuem para a solidariedade com a mobilização indígena pelas reivindicações de seus direitos sociais. No âmbito da chamada formação continuada de professores, outros aspectos ainda mais desafiador vem sendo a superação de um limite, a ausência do compromisso profissional como o ensino sobre a temática indígena. Como motivar o professor, os profissionais da educação que atua há vários anos, seja em sala de aula, seja em outras atividades pedagógicas, para o interesse pelo aprendizado, o conhecimento a respeito dos povos indígenas, quando por convicções ideológicas, posturas racistas e excludentes, e também as precárias condições de trabalho não estimulam suas ações docentes sobre a temática indígena. Os subsídios didáticos. Os poucos subsídios didáticos, sejam publicações específicas, documentários, filmes, sínteses, disponíveis sobre a temática indígena, em geral, são produções locais e de divulgações bastante restrita. Em comparação à considerável quantidade sobre a temática afro-brasileira, os subsídios elaborados pelo MEC
a respeito dos povos indígenas, embora enviados a todas as escolas no país, trata-se ainda de uma produção mínima. Só recentemente o governo federal vem publicando editais com o objetivo de fomentar a produção de subsídios didáticos sobre a temática indígena. A quantidade de subsídios reconhecidamente tão baixa talvez se justifique pela complexidade e a necessidade de especialistas no trato com o tema, os custos exigidos para a produção ou ainda mesmo a pouca importância e prioridade que se deu ao assunto. Tal situação significa uma lacuna considerável para o ensino e assim perpetuam-se imagens e discursos equivocados sobre o índio na maioria dos livros didáticos, geralmente tido como única e mais usada fonte de informações sobre os povos indígenas. Lei 11.645 de 2008, em seu artigo 2º, afirma que os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e história brasileira. Mas a temática indígena, seguindo o que prevê a Base Curricular Nacional Comum, é tratada pontualmente no 6º ano do ensino fundamental de História e no 1º ano do ensino médio, embora que 6º ano, lamentavelmente, os povos indígenas são citados nos livros didáticos quando se discute as origens da humanidade nas condições de povos primitivos. No que diz respeito às outras áreas do conhecimento, mesmo educação artística e literatura, são tímidas as iniciativas que abordam pontualmente a temática indígena e, em geral, como sempre ocorreu, de forma folclorizada, baseada em pesquisas superficiais e evidenciando-se o exotismo cultural de um índio genérico, o que contribui para a continuidade das desinformações sobre a situação em que vivem os povos indígenas no Brasil. Outras questões sérias é a falta de subsídios específicos sobre a temática indígena em acervos no centro de ensino e ainda mais na biblioteca das escolas da educação básica, o que torna difícil e, em algumas situações, até impossível o acesso às informações sobre os povos indígenas. Esta é uma situação que também pode ser constatada na biblioteca das universidades e centro de formação de professores, onde existem diversos cursos de licenciatura. São bastante conhecidas as políticas de adoção do livro didático nas escolas públicas, as formas de escolha, os interesses editoriais e mercadológicos e as margens possíveis de participação no processo do professorado e demais profissionais que atuam na educação. O livro didático constitui um dos instrumentos, se não o subsídio, mais comum utilizado em sala de aula. É um guia de conteúdos a ser estudado por professores e alunos, todavia, trata-se de um subsídio que expressa valores, concepções e visões de mundo nesse sentido. Várias pesquisas demonstram como texto e ilustrações de obras didáticas transmitem estereótipos e valores dos grupos dominantes, generalizando temas como família, crianças, etnia, de acordo com os preceitos da sociedade burguesa. Bittencourt, 2002, página 72. Estudos sobre os livros didáticos de histórias publicados entre os anos de 99 a 2005 é destinado às séries 5º ao 8º ano do ensino fundamental, atuais 6º ao 9º ano, distribuído às escolas públicas e que foram avaliados pelo Programa Nacional do Livro Didático, PNLD. Do MEC, conclui que os índios eram caracterizados como primitivos, reproduzindo pressupostos evolucionistas e valores etnocêntricos. Os povos indígenas foram citados como tribos, vivendo na pré-história, considerados em processos de extinção e suas expressões socioculturais e religiosas, tratadas de forma pejorativa, além das inúmeras imprecisões classificatórias e conceituais nas abordagens sobre
as diversidades sociolinguísticas, as negações da presença indígena ao longo da história do Brasil, foi constatada uma ausência de fundamentação teórica nos conteúdos. GOB 2010. Afora uma extrema carência de subsídios didáticos sobre a temática indígena para a educação infantil, constatamos que, mesmo após a promulgação da Lei 11.645 de 2008, os manuais didáticos de história, ainda que aprovados, recomendados pelo PNLD, salvo algumas poucas exceções, continuam trazendo nos conteúdos sobre os povos indígenas os mesmos equívocos das abordagens anteriores. Os mais preocupantes é que se trata de livros amplamente destinados às escolas públicas de todo o país, utilizados para informações e formação de uma geração de estudantes, professorado e profissionais de educação. Nessa perspectiva, uma pesquisadora afirmou: dar às crianças e adolescentes a oportunidade de aprender sobre os povos indígenas é dar-lhe a oportunidade de conhecer a grande riqueza que reside na diversidade cultural existente do Brasil, riqueza que deve ser valorizada e respeitada como fonte de aprendizado que são e pelo lugar que ocupam no sistema educacional brasileiro. Os livros didáticos deveriam abordar a temática indígena e a diversidade cultural de modo que os alunos percebam tal valor. GOB 2012, página 242. É importante acrescentar que também se trata de uma oportunidade para o professorado e demais profissionais que atuam na educação, e tendo presente as estimativas do censo IBGE de 2010, que contabilizou cerca de 40% da população indígena habitando em áreas urbanizadas, e ainda que o universo escolar trata-se de um ambiente onde, sobremaneira, seja possível a formação crítica para se reconhecer e vivenciar a sociodiversidade étnico-racial. Considerações finais. A Lei 11.645, de 2008, foi uma conquista dos movimentos sociais e simboliza a transformação histórica e recente que vem ocorrendo no Brasil. Procuramos, a partir da constatação de algumas possibilidades, desafios e impasses, realizar um balanço crítico a respeito da implementação da lei, mas uma avaliação que não seja tão somente pessimista, pois, embora com os equívocos apontados, as poucas iniciativas com as quais algumas universidades e centros de ensino, principalmente nos cursos de pedagogia, têm incluindo cadeiras de educação indígena, ou até mesmo com nomes atípicos como culturas nativas, ou ainda cadeiras para o ensino sobre a relação étnico-raciais, onde se prioriza a temática afro e bem menos a indígena, são contabilizados pequenos avanços. Outros tímidos avanços a serem considerados são o pequeno número de publicações sobre a temática indígena e os editais públicos recentes para favorecê-las, bem como as iniciativas, ainda que de formas equivocadas, de formações destinadas aos professorados e aos profissionais da educação sobre a temática indígena. Por isso é que se faz necessário a publicação das aguardadas orientações, à semelhança do que ocorre para o ensino da temática afro, no sentido de definições, sugestões e indicações de como tratar a temática indígena no ensino conforme a determinação legal. O estudo da temática indígena, além de questionar visões colonizadoras, ufanismos e concepções deterministas sobre o lugar dos povos indígenas na história do Brasil, possibilita repensar a história, superar estereotipos, equívocos, preconceitos e reconhecer o significado da riqueza que são a sociodiversidade indígena em nosso país. Silva, 2010. Referência:
Notas. Uma primeira versão resumida das primeiras ideias que originaram esse texto foi apresentar na mesa redonda Ensino de História Indígena a Educação Escolar Indígena no 5º Seminário Educação, Relação Raciais e Multiculturalismo, Comunidades Tradicionais e Políticas Públicas. Quinto, serem realizados de 15 a 18 de 5 de 2014 na Universidade do Estado de Santa Catarina, em Florianópolis. Meus agradecimentos à professora Luísa Wittmann pelo honroso e gentil convite e por ter viabilizado todas as condições necessárias para minha participação no prestigiado evento.